Olá, boa tarde. Eu sou Normanda Araújo de Moraes, professora da Universidade de Fortaleza, coordenadora do Lesplexos. Eu quero dar boa tarde a vocês, esperando aí que vocês entrem para nos acompanhar nessa live, né? Que hoje tem a professora Juliana Santana, da Universidade Federal da Bahia, como convidada. A gente dá as boas-vindas ao Ítalo, é isso, Ítalo? Estamos só nós. A Sara entrou. Oi, Sara. Esperando aí a Juliana Santana entrar. Sejam bem-vindas. O Ítalo dizendo isso. Se vocês quiserem ir dizendo de onde vocês são, eu consigo ler daqui, tá? Já já começa. A Sara tá aí, esperando a Ju Santana entrar. A Pávila, Bruno Sampaio, Lucerpa, Rosália Souza Alves. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Uma live para comemorar o Dia dos Namorados, né, gente? Ficar bem sabido no Dia dos Namorados. Ó, o Bruno dizendo sou da Bahia, deve conhecer a Ju Santana. A Ju entrou, eu tenho que esperar ela aqui. Ó, aluno da professora Santana. Ju, acho que você tem que pedir, né? Para eu te adicionar aqui. Isso, vai dar certo agora. Aqui a gente faz, né, gente? A Sara dizendo com muito romance no ar, né? Olá, Pronto, ei, a Ju Santana. que bom te encontrar. Sim, Ju, muito bom te ver. Para quem está entrando agora, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, eu e a Ju, que parecia que a gente estava indo se encontrar no aeroporto. Tamanha a saudade, assim, a expectativa desse momento, né, Ju? Com certeza, não. Muito bom estar aqui. Coisa boa, coisa boa. Então, deixa eu dar as boas-vindas de novo para quem está entrando. São 5 horas e 2 minutos. Tem gente da Bahia também nos acompanhando. Uma live para comemorar o Dia dos Namorados, né, Ju? Exatamente. Para a gente ficar bem sabido, bem sabida. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a Juliana, que prontamente aceitou aí o nosso convite. A live está intitulada, né, Impactos da Pandemia na Vida de Crianças e Famílias, né? Então, o objetivo é discutir um pouco, né, as especificidades que a pandemia traz para a vida de crianças e famílias de diferentes contextos. Faltou realmente eu dizer isso no título da live, né? Deixa eu baixar aqui um volume para não aparecer. Então, deixa eu apresentar para vocês a Ju Santana, que é, sobretudo, além de um excelente profissional, uma amiga muitíssimo querida, que mora no meu coração. A Juliana Santana é psicóloga pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, em Portugal, e atualmente, né, professora adjunta do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, onde coordena o Grupo de Estudos Interdisciplinares Crianças e Contextos, o GEIC, não é isso, Jô? Exatamente. Pronto. Então, Ju, a gente dá as boas-vindas, né? As pessoas estão entrando, já tem gente da Bahia nos escutando. Lembrando também que a Juliana e eu somos parte do grupo, né, da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, Juventude, Resiliência e Vulnerabilidade, né? Então, tem algumas pessoas do grupo aqui também conosco e queria marcar isso, tá? Enfim, estamos juntas, seja bem-vinda. Quais são suas palavras iniciais? E aí a gente já Primeiro, emenda nas perguntas, Ju.
Primeiro, agradecer imensamente, né, a possibilidade de estar aqui conversando com você. A gente tem descoberto novas possibilidades de encontro. É tão engraçado, porque na verdade a gente já podia fazer isso antes, já podia se encontrar antes e acabava não usando esses recursos, né? Acho que tem a proximidade, a vontade de estar junto, fazer com que a gente aproveitasse. Então eu acho muito importante que a gente possa estar junto. Te agradeço muito o convite do Leplexus. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Porque eu acho que é extremamente importante e fundamental que a gente possa demonstrar aquilo que a universidade está fazendo. Então, agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e acho que é uma ótima oportunidade da gente conversar um pouco. É assim que eu Não, tenho entendido as lives, né? Uma oportunidade de conversa, de trocar ideias, de estar junto com os amigos. E acho que tem sido bem importante essa forma de comunicação. Então, acho que obrigada sim. pelo convite. E faltou Mas, só uma coisa na minha apresentação, né? sim. Porque eu acho que é muito importante Mãe, para a gente. Exatamente. então deixa eu É mãe de apresentar. Lu... Exatamente. Então, por favor. Isso, né? E o mais importante de tudo nesse currículo, né? Mãe dos adoráveis, né? Na ordem de nascimento, Luísa e Miguel, né? Exatamente. É, Preciso falar porque o meu áudio está baixo. As pessoas me disseram que o áudio é, estava. é. Será que é que se eu tiro da microfonia, mas ficou melhor? Melhorou um pouquinho. Eu tô com Me digam. fone, aí eu consigo escutar um pouco melhor. Tá, É, eu posso ver se eu consigo, se melhora um pouco, se as pessoas pudessem me dar um feedback se está melhor, porque eu acho que se eu tirar da microfonia, por isso que eu não tiro o é. fone. Mas posso tentar. Querem? Hum. Melhor sim? Não, da microfonia. É, Então pronto. Eu ok. falo legal, estou acostumada a falar em sala de aula, não tem problema nenhum. Tá certo, vai, enfim. Então, Ju, esse tema, né, ele tem a tua cara, eu acho, ele tem muita tua cara. O próprio doutorado que você fez, né, em estudos da criança, o mestrado também no CEP Rua, e a gente sabe, né, que uma das grandes influências na tua formação é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, né? Então, talvez tenham muitos estudantes aqui que talvez nem tenham escutado ainda na teoria bioecológica, mas, enfim, é uma oportunidade para você dizer o que é a teoria e, mais especificamente, né, quais são as contribuições dela para o estudo do desenvolvimento no contexto. Eu acho que falar da teoria bioecológica, falar de Bronfenbrenner, efetivamente me ajuda a compreender, a pensar tudo aquilo que é desenvolvimento. A minha trajetória, ela perpassa pela psicologia do desenvolvimento, depois pela sociologia da infância, o que me faz, na verdade, caminhar por caminhos que, teoricamente ou enquanto áreas de estudo, parecem antagônicos, porque a sociologia da infância e os estudos sociais da infância aparecem no contraponto da psicologia do desenvolvimento. Mas eu nunca consegui perceber essas questões como antagônicas ou como houvesse um conflito entre elas, porque como eu me baseava na teoria bioecológica e como é a teoria que a gente trabalha, que a gente se baseia, eu acho que ela sempre coincidiu muito. E eu acho que a ideia principal, e aí a palavra contextos que aparece no título é Uhum. muito disso, né? Bronfenbrenner vai ressaltar a importância do contexto. Quando ele destaca que nos estudos da psicologia faltava a variável contexto. Era importantíssimo que a gente pudesse acrescentar essa variável. Então, Bronfenbrenner, além disso, ele tem outras características que eu considero fundamentais e que influenciam muito a forma como eu penso, como eu investigo, como eu trabalho, que é, primeiro, a ideia de que as pesquisas deveriam ser feitas em contextos naturais. Ele costuma dizer que a situação estranha deveria ser só para estudar situações estranhas, que a gente deveria acompanhar as pessoas no lugar de vida que elas estão. E isso foi muito claro para mim quando comecei a estudar a população em situação de rua. Acho que é fundamental para compreender a criança em seu contexto de desenvolvimento. E, além disso, Bronfenbrenner tem algo que para mim é fundamental, que é a ideia dele de que a gente precisa estudar desenvolvimento mudando as vidas das pessoas com quais a gente estuda. Então, Bronfenbrenner foi um autor absolutamente engajado socialmente, né, e com as políticas. A ideia dele é que a gente precisava promover o desenvolvimento para a gente poder estudar. Então, uma das premissas básicas é, se a gente tem um estudo e a gente diz que a presença de livros na casa de crianças melhora o desenvolvimento intelectual, então por que a gente não dá livro para as crianças e depois avalia se de fato isso tem uma influência específica, né, sobre o desenvolvimento? Nesse momento da pandemia,
a teoria bioecológica, para mim, faz tanto sentido, porque, na verdade, a gente está estudando e a gente está analisando agora um contexto, que é um microcontexto, né? Um microsistema, como o Bronfenbrenner vai chamar, que é esse contexto familiar, que é o contexto da casa, onde todos estão agora nesse momento, todos aqueles, e aí já é importante a gente falar, todos aqueles que têm casa, porque acho que essa pandemia, ela revela essas desigualdades, né? Essas diferenças muito grandes, então ela nos faz questionar, inclusive, aspectos que a gente considera como dado. Então, por exemplo, estão todos em casa, todos devem ficar em casa, mas e aí, todos têm casa? É possível todos estarem em casa? O que é que significa isso? Então, acho que a teoria ecológica, bioecológica, ela nos ajuda a compreender esses aspectos. Então, para mim, ela me dá as ferramentas necessárias para compreender que o desenvolvimento ele acontece no contexto. Ele é um desenvolvimento que é atravessado pelas demais variáveis sociais. Então, isso para mim fez todo sentido e faz todo sentido no estudo de Bronfenbrenner. Principalmente, e eu continuo andando por essas duas fases, né? Ou seja, eu estudo o desenvolvimento típico na medida em que sou professora de Psicologia do Desenvolvimento da Criança, então falo dos aspectos desenvolvimentais típicos da criança, crianças que eu digo, crianças típicas em todos os sentidos, porque em geral os nossos manuais de Psicologia do Desenvolvimento, eles tratam de uma criança branca, europeia, muito perfeito nesse linear de desenvolvimento e que, de fato, eu também estudo crianças que estão em situação de rua. Então, isso me permite transitar em todos os momentos nesses dois contextos que eu acho que são fundamentais para a gente ampliar a nossa concepção de desenvolvimento. Então, a teoria bioecológica, o tempo inteiro, ela embasa a minha perspectiva daquilo que seria o desenvolvimento humano. Isso, perfeito. Como expressão na psicologia do desenvolvimento diz, né? É uma teoria contexto-dependente, né, Juliana? Exatamente, Isso marca muito. absolutamente relevante. Eu acho que é fundamental que a gente possa, isso sempre me preocupa muito, porque eu acho que a psicologia tem um ônus, né, um ônus a resolver, porque ela, em geral, considera muito isoladamente a figura do desenvolvimento, das pessoas em desenvolvimento, né, sem considerar em que contexto ela está, em que contexto isso se dá. Então, eu acho que a teoria bioecológica, para mim, ela é muito um parâmetro, uma linha condutora daquilo que são os meus estudos. E acho que é fundamental neste momento de entender, por exemplo, a pandemia. Exatamente, perfeito. Só fazendo lembrança, né? O Bronfenbrenner dizendo que a psicologia precisava estudar o desenvolvimento de pessoas reais em contextos reais de desenvolvimento, né, Ju? E Exatamente. pensando A ideia nisso, dele de tornar-se... fala, Por favor. fala. Não, A ideia de você. tornar-se humano, né? A ideia que Isso. Bronfenbrenner fala é tornando os humanos mais humanos. Então, a ideia de que a psicologia ela tem um compromisso, a psicologia do desenvolvimento tem um compromisso com a melhoria da qualidade de vida das crianças. E eu acho isso, das crianças e dos sujeitos com que ela estuda, eu acho isso muito fundamental, né? Da gente compreender que a psicologia do desenvolvimento, e como a psicologia como um todo, não pode se colocar à parte enquanto uma teoria que não reflete e que não aprimora a qualidade de vida das pessoas com as quais estuda. Eu acho isso muito importante. Perfeito, perfeito. E talvez agora uma das perguntas mais importantes da nossa conversa, né? Obviamente tendo a teoria bioecológica como pano de fundo, né? Uma ideia, uma tese que você vem nos defender hoje aqui, a ideia de que a gente não pode pensar esse impacto da pandemia independente dos contextos, né? Então, crianças, famílias, indivíduos, comunidades, não é? Essas pessoas elas vão viver a pandemia e os impactos a partir de alguns condicionantes específicos, particulares, né, e aos quais a gente precisa ficar atenta. A pergunta, Ju, é quais as principais questões, quais as principais variáveis que a gente precisa estar atenta para não entender esse impacto como se fosse um saco de laranja tudo igual, né? E mais do que isso, né? Uma pergunta dupla, né, para você. Quais são os riscos da gente esquecer dessas variáveis? Eu costumo dizer, e as minhas primeiras aulas em Psicologia do Desenvolvimento, elas sempre vão tratar sobre uma diferença básica de conceitos entre crianças e infâncias.
Eu acho que a gente precisa distinguir isso, porque isso é muito importante e isso vai impactar também naquilo que a gente vai compreender sobre os impactos da pandemia na família. Né? Quando a gente fala de criança, a gente está falando desse filhote do homem, a gente está falando desse sujeito biológico que todos nós fomos. Né? Então, como esse sujeito que foi criança e que hoje é adulto, enfim, que se desenvolve. Então, a criança é o sujeito concreto, é a pessoa concreta com a qual a gente interage. As infâncias, por outro lado, são as construções sociais feitas sobre esse momento da vida. E essa distinção para a gente é fundamental, porque se a gente compreende que as infâncias são uma construção social, a gente entende que, obviamente, elas têm que ser perpassadas pelas outras variáveis sociais, como raça, classe, gênero. É importante e fundamental para a gente compreender isso. Então, a gente não pode tratar a criança como sendo um sujeito igual em todos os momentos. Isso se faz muito presente na pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia ela tem exacerbado aquelas que são as diferenças sociais que já existiam. Então, se antes a gente não podia falar de criança no singular, assim como não poderia falar de família no singular, a gente precisa falar de todos os modelos possíveis de família, a gente precisa falar de todas as possibilidades das famílias, é importantíssimo que a gente considere isso. Na pandemia, isso fica muito evidente. Ou seja, o impacto da pandemia é completamente distinto a depender da classe social, a depender do seu gênero e da sua raça. Quando eu digo isso, isso fica muito evidente quando a gente imagina, por exemplo, nós somos absolutamente privilegiados. Nós estamos vivendo essa pandemia, então eu como funcionária pública sou uma professora universitária que continuo a trabalhar, mas continuo trabalhando com as condições de compreensão daquilo que é a realidade atual. Eu tenho uma casa confortável onde eu posso viver com os meus filhos têm condições de terem computador para poder fazer aula à distância, aula remota. Então a gente tem uma série de condições que faz com que a nossa situação de vivência da pandemia seja absolutamente privilegiada. E que essa não é a realidade de todas as crianças brasileiras. E a gente precisa reconhecer isso, né? A gente precisa reconhecer que a pandemia não impacta igualmente. Eu, alguns dias, escrevi um texto que falava o seguinte, sobre a questão, por exemplo, da escola. Quando a gente pensa a ausência da escola na vida dos nossos filhos. Foi uma série, a gente escreveu um texto para a Infância e Sociedade, em que a gente dizia sobre os... Não sei se você observou, logo no início da pandemia, vários memes surgiram, né? Sobre as crianças em casa, vários comentários jocosos de como era essa criança que estava em casa, dizendo do fardo que era, da dificuldade que era ensinar. Então, para as nossas crianças, a ausência da escola, ela implica, por exemplo, talvez uma falta de contato, de socialização com os amigos, ela implica uma falta de possibilidade de estar tendo acesso a conteúdos da escola, mas para as crianças pobres brasileiras, a ausência da escola pode implicar não comer. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos famílias que a saída das crianças da escola implicou a ausência de comida. E isso é preciso que a gente compreenda. Por outro lado, quando a gente pensa a questão de raça, de gênero, os estudos mostram atualmente o quanto nós vivemos numa estrutura machista e patriarcal que implica que as mulheres nessa pandemia estão absolutamente sobrecarregadas. Então, houve um estudo recentemente que diz que a quantidade de artigos científicos produzidos no momento da pandemia entre as mulheres diminuiu quando comparadas com os nossos colegas, né, do sexo masculino. Isso significa o quê? Significa que provavelmente nós, mulheres, estamos sobrecarregadas com a tarefa de cuidado com a casa e com os filhos. E isso demonstra, de novo, uma sobrecarga de trabalho, ou seja, que era invisibilizada. Se nós, nesse momento, a classe média em geral, contava com o apoio ou um suporte de alguém em sua casa, hoje não conta mais e há uma sobrecarga desse momento de trabalho. Então você me pergunta assim, qual é o risco da gente não considerar isso? O risco da gente não considerar isso é, por exemplo, dizer da sobrecarga feminina nesse momento com os trabalhos domésticos, enquanto a gente tem famílias que o tempo inteiro dividem aquilo que é o trabalho com os cuidados domésticos, com os cuidados com outros, com o próprio trabalho. Então, acho que se a gente não considera as disparidades, as desigualdades, a gente não consegue interferir adequadamente, né? A gente não consegue promover possibilidades de cuidado e de atenção devidamente. Então, acho que quando a gente pensa, por exemplo, isso no primeiro momento da pandemia, porque eu acho que a gente tem que falar, inclusive, de fases, né? A pandemia já está bastante longa, o nosso período de distanciamento social, que faz com que a gente já tenha passado por fases dentro dela.
Naquele primeiro momento, logo no primeiro momento da pandemia, vários vídeos e várias sugestões do que fazer com as crianças, de como estar com elas, vídeos, atividades. As escolas começaram a mandar muitas coisas, muitas tarefas para as crianças. Isso é muito dito, né? Então, vamos fazer um álbum, vamos fazer um desenho, vamos pintar uma árvore, vamos fazer Vamos várias criar coisas. Rotina, né? Criar rotina, a importância das questões, né? Ou seja, como é que a gente falava disso considerando um certo público que pôde parar de trabalhar, um certo público que contava com essa estrutura que permitia a essa criança interagir conosco. Então, acho que isso é completamente distinto. Nós tivemos pessoas que continuaram trabalhando na pandemia, porque se não trabalhassem na pandemia, perderiam seus empregos, por exemplo, né? Então, fora dos trabalhos essenciais. Então, nós somos um país tão desigual que muitas vezes uma tentativa de considerar, por exemplo, o trabalho doméstico pago das empregadas domésticas como essencial. Então, a gente tem muitas desigualdades que fazem com que não seja possível considerar a pandemia uma coisa só para todos. Esse risco da gente não considerar é que a gente pode culpabilizar ainda mais as famílias. Então, veja, você tem famílias que estão absolutamente sobrecarregadas, elas estão impossibilitadas de dar conta daquilo que é um trabalho exigente, que exige dela passar 8 horas, por exemplo, na frente do computador, com horário rígido, cumprindo função, tarefa. Ela precisa dar conta de uma criança e nós, especialistas, muitas vezes chegamos para dizer sobre a importância da brincadeira, sobre a importância, né, de construir com as crianças uma rotina de muito aprendizagem, uma certa produtividade desse momento da pandemia, que na verdade nos sobrecarrega. Então, a gente não consegue dar suporte, a gente não se torna, e eu digo bastante da psicologia, não consegue dar um suporte e virar a rede de apoio dessas famílias, mas parece ainda mais um que vai cobrar e vai exigir perfeição ou vai exigir muitas atividades com essas crianças. Eu costumo dizer, inclusive, que eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva de origem capitalista. É a ideia de que a gente não pode ter tempo livre, né? Então, a gente não pode ter tempo livre e, por isso, vamos aproveitar esse tempo para fazer tudo o que não conseguíamos fazer antes. E isso apareceu com muita força no primeiro momento. Quantos livros vai ler, quantos idiomas vai falar, vai aprender, quantos filmes. E isso é absolutamente real, por exemplo, para a realidade de mulheres que estão tomando conta dos seus filhos e que estão dando conta do trabalho. Então, eu ouvi de muitas colegas dizendo, eu não li nenhum livro que eu tinha planejado ler, porque efetivamente eu não paro em nenhum momento, a minha carga de trabalho aumentou muito mais. Então, acho que isso precisa ser considerado. A psicologia não pode ser prescritiva para um modelo de família que eu chamo de família margarina, que é aquela família, né, que é o pai, a mãe, 2 filhos e um cachorro, vivendo harmonicamente, com momentos de café da manhã, almoço e jantar absolutamente estruturados, desconsiderando que essa não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, eu acho que se a gente desconsidera isso, a gente perde uma grande oportunidade de denunciar as nossas diferenças. Por outro lado, e eu falei, né, da diferença de classe, da diferença de gênero, e é uma diferença de raça. É claro, e os estudos têm mostrado isso, por exemplo, nos Estados Unidos, tem acometido muito mais pessoas negras do que pessoas brancas a mortalidade com Covid. No nosso país, infelizmente, a gente tem uma ausência de dados e a gente pode discutir isso. O Brasil vive uma lógica de democracia racial que diz que a gente não pode falar sobre raça. Então, isso fez com que, no primeiro momento, os nossos dados, por exemplo, não fizessem diferença de raça. Depois de um certo momento foi feito, foi apresentado, mas hoje os dados são omitidos, né? Então a gente lida com a omissão como uma estratégia de enfrentamento. E o impacto é diferente. A gente sabe que classe social e raça no Brasil tem uma grande confluência, né? Quando a gente pensa na população pobre brasileira, a população pobre brasileira é preta. E isso é importante da gente considerar, porque implica que os impactos do racismo e da pandemia serão absolutamente distintos nesse momento. Exatamente. Aqui em Fortaleza, uma das estatísticas que saiu, né, há algum tempo, acho que há um mês e meio, eram estatísticas de que, embora não é, a pandemia, os primeiros casos tenham sido identificados nos bairros de classe alta, não dá nem para dizer classe média, né? Classe alta, a mortalidade era maior nos bairros da periferia, né? Bairros tradicionalmente conhecidos pelos baixos indicadores de desenvolvimento, né? Enfim. Então, esse Tem um recorte. estudo, Pode tem um falar. estudo aqui em Salvador, que foi feito pelo Instituto Geodésia,
e que mostra, por exemplo, como é que esse vírus ele circula na cidade, né? Porque ele chega, então, Uhum. com as pessoas que vieram da viagem do exterior, É. então, em geral, pessoas de classe alta, pessoas que Uhum. viajaram, brancas, e que elas vão e elas contaminam as suas empregadas domésticas. Uhum. Então, elas contaminam os seus funcionários, que elas não liberaram, elas, apesar de se perceberem doentes, exigiram que eles estivessem, e essa contaminação vai circulando. Então, faz, inclusive, esse fluxo pela cidade Uhum. de onde essas pessoas circulam, mostrando como é que isso se dá. E eu acho bem importante a Isso. gente É. considerar isso, né? Compreender essa dinâmica, né, Juliana? Exatamente. Tem alguns comentários aqui, né? Acho que para você que está falando mais, talvez não esteja dando para acompanhar, mas muita Para mim, gente. congelaram os comentários, por isso que Ah, eu não estou é? nem sabendo mais. Pronto, mas Tá, você pode me mas dizendo. muita gente apoiando, dizendo que é isso mesmo. Mais de uma pessoa, né, citou aquela metáfora, estamos no mesmo mar, né, no mesmo maremoto. No entanto, uns estão em barcos de luxo, outros estão agarrados a botes, outros nem a botes, né? O Lucas entrou, eu vi que o Lucas entrou e falou que, de fato, né, uma fala que você fez, a pandemia exacerba desigualdades. Não é que essas desigualdades realmente passaram a existir, mas elas já existiam e com certeza ela foi exacerbada, né, pela pandemia. O professor Clerton é do nosso programa e entrou, não sei se ele ainda está, mas o Clerton estuda ócio, tempo livre, né? E isso que você falou, e uma outra pessoa que está na live também comentou, né? Dessa lógica prescritiva, produtivista, extremamente exigente e penosa conosco mesmos, né? Então, legislamos sobre algo do qual também somos vítima, porque de fato é impossível cumprir esse critério de excelência, né? Essa excelência absolutamente existe. Se hoje eu tenho que dar conta da limpeza da minha casa que antes eu não precisava, com certeza, enquanto eu estou limpando a minha casa, esse tempo está sendo tirado de algum lugar, né, Ju? É, Você já falou um pouquinho, né, da crítica a esses manuais, né? Eu até tendo a entender que essas dicas elas têm um lugar, quando Sim. obviamente ela tem uns limites e as pessoas que as colocam as dirigem para um público específico, mas como você falou, os limites delas são claros. Eu agora vou te botar na parede, eu nem tinha pensado nessa pergunta. Se a Juliana Santana hoje, estudando quem ela estuda, trabalhando com populações que, em geral, a maioria dos pesquisadores e pesquisadoras não trabalham. Se você tivesse que falar a essas pessoas de como bem aproveitar o tempo com os filhos, né? O que você falaria, João? Uma pegadinha para você. Acho que essa é uma pergunta que eu venho me colocando desde o início. Logo no início da pandemia, logo nos primeiros dias, eu fui solicitada pela PUB, que é o sindicato, a fazer uma live Uhum, justamente falando para os professores sobre esse tempo livre. Lá uhum, eu me dirigia a professores que estavam nas mesmas condições que eu, e ali eu já falava um pouco sobre a importância da rotina, e isso, por exemplo, eu falaria para qualquer pessoa, porque continuo defendendo, uhum, e a gente sabe que mesmo em instituições, por exemplo, de acolhimento, a importância da rotina para as crianças, e quanto menores, mais importante ainda. Nós, como sujeitos sim, de hábito, é isso que a gente faz, a gente imediatamente vai construir uma rotina dentro daquilo que a uhum, gente pode. Mas naquele momento era um vídeo voltado para professores e seus filhos, né? uhum, E naquele momento eu falava da importância, mas eu já dizia que não é possível exigir a excelência. Ou seja, acho que a gente precisa entender que nada pode tensionar mais a nossa relação com os nossos filhos. Nós precisamos saber escolher o que, é que a gente vai fazer, né? A gente precisa saber escolher as batalhas que a gente vai comprar. Ou seja, não é possível hoje exigir de uma criança que ela escreva por tantas horas porque ela precisa refazer o dever porque não está bem feito. Não é uhum, possível, então, exigir que a criança faça o dever todos os dias no mesmo horário porque ela pode estar muito cansada, ela pode estar muito exausta. Em geral, e aí eu acho que isso a gente precisa dizer para todas as pessoas, é preciso reconhecer as crianças como sujeitos, como uhum, pessoa em desenvolvimento. Isso eu gosto muito de Bronfenbrenner, porque aparentemente é uma coisa muito simples, uma premissa muito básica. Entender a uhum, criança como uma pessoa. Mas a gente esquece isso. A gente esquece que é uma pessoa que sofre,
que tem medo, que tem ansiedade, que tem cansaço, que tem alegrias, que tem disposição ou indisposição. E aí, desde os bebês, né, eles vão reagindo de forma diferente. Os adultos, em geral, têm uma crença de que as crianças não compreendem o que está acontecendo, se elas não verbalizam. Ou que as crianças, que a gente pode escolher o que as crianças têm acesso ou não. Isso é um grande mito, né? A nossa ideia de que a criança só ouve aquilo que a gente fala para ela, que é, na verdade, absolutamente mentira. A criança percebe o ambiente inteiro, ela consegue fazer uma leitura, ela é muito sensível para uma leitura daquilo que são as nossas emoções. A gente chora no banheiro escondido, mas a criança está percebendo que tem uma tristeza, né? A gente faz várias coisas achando que os nossos filhos não estão percebendo e a gente sabe que eles sabem daquilo que está sendo dito. Então, eu acho que nessa pandemia, ela nos traz, e isso as crianças, para mim, têm feito um convite muito grande, eu acho que a gente precisa ouvir as crianças. Para todas, e isso eu acho que cabe em todas as classes sociais, talvez porque isso as crianças têm em comum em termos de característica homogênea, as crianças têm um modo de percepção da realidade que é por uma outra via, né? Ou pela ludicidade, ou a possibilidade ainda de não entender apenas como dado, como ela quer compreender o universo simbólico, ela pode brincar um pouco com isso, pode colocar outras perguntas. Então eu lembro, logo no início da pandemia, com essa coisa da escola e da rotina, eu olhei para Miguel e disse, né? Filho, ó, entenda que a gente não está de férias. Então a gente vai precisar continuar fazendo as coisas do dever e tal. E ele olhou para mim e fez assim, mãe, a gente não está de férias, mas a gente também não está normal na escola. Então, assim, ou seja, existe uma via intermediária que é entre a normalidade ou a total rebuliço, que existe uma possibilidade, mas não é igual, não estamos vivendo os tempos iguais. Então é preciso fazer ajustes. Então, para a minha população com qual eu trabalho, é muito riscoso, é muito difícil para mim o que eu falaria para elas, porque o discurso prescritivo da psicologia do desenvolvimento, ele fracassa, porque a gente tem que anteceder com políticas públicas. É muito difícil, por exemplo, falar da importância de lavar as mãos para pessoas que não têm água. É muito difícil falar sobre troca de máscaras de 2 horas se a pessoa não tem acesso a nenhuma máscara. Mas acho que a gente tem que tentar pensar como é que a gente faz isso, né? A gente tem que ter uma estratégia de proximidade que eu acho que perpassa pela escuta. É importante entender o que as pessoas estão sentindo. É importante, por exemplo, eu diria para todas as pessoas de todas as classes sociais, expliquem às crianças a pandemia. Expliquem o que está acontecendo. Vamos falar para as crianças o que é que está acontecendo no nível possível de desenvolvimento para elas. Por que a nossa rotina mudou completamente? Inclusive o que você não tem respostas, né, Juliana? Exatamente. A ausência de resposta, no compartilhar com a criança, e eu acho que talvez essa seja uma das grandes aprendizagens dessa pandemia, é a possibilidade, inclusive, de ver as fragilidades familiares, de poder resolver juntos, de poder pensar, então, por exemplo, as atividades domésticas, elas não precisam ser feitas sem as crianças. Elas devem fazer com as crianças. Aí vem de novo algo que pode ser absolutamente romantizado e é filtrado, porque as redes sociais fazem isso, né? A gente tem aquele tanto de imagem de gente fazendo um bolo perfeito, limpando a cozinha com o filho e aquilo sendo uma grande diversão. E a gente não sabe quantas fotos antes são contadas para dizer que derruba o bolo, que derruba a farinha no chão, e quando você tem uma reunião logo depois não dá para levar para fazer junto. Então acho que é dosar a ideia de que a gente pode sim aproveitar com os nossos filhos, inclusive mostrando a eles que estamos vivendo um momento muito único e singular, e as famílias devem aproveitar isso. É um momento histórico, é um momento absolutamente diferente, eu tenho dito isso para os meus filhos também, né? Estamos vivendo um momento que é muito ímpar, é muito singular, não sabemos, não temos ideia desse futuro imediato, precisamos construir juntos. Então, para todos, eu acho que é ouvir, é escutar, é tentar entender que a criança é uma pessoa em desenvolvimento e tem sentimentos e precisam ser respeitadas nesses sentimentos. Eu acho que isso cabe para todos. É preciso que a gente possa explicitar, porque isso ajuda a acalmar, né, as angústias, as ansiedades. Que momento é esse que a gente está vivendo? Eu acho que isso a gente pode dizer para todo mundo. E eu acho que a gente tem que funcionar como uma rede de apoio. O que é que você precisa? Eu acho que essa tem uma deixa, né? O que é que você precisa para que eu possa te ajudar? Eu costumo dizer para os meus alunos que os manuais de psicologia de desenvolvimento, eles foram construídos por alguém que passou uma noite no hotel, tomou um café da manhã maravilhoso, sentou na beira da piscina e escreveu os manuais, né? E ele é executado, na verdade, ele é colocado em prática por uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, passou uma noite acordando que a criança acordou,
e no dia seguinte tem que trabalhar e vai ter que dar conta dessa criança nessas condições que são adversas. Então, eu acho que a gente precisa entender que não é tão simples assim. E não ser uma sobrecarga. Eu tenho batido muito nessa tecla. A psicologia, ela não pode culpabilizar. Ela precisa entender que para cuidar da criança é preciso cuidar de quem cuida da criança. Isso. Então, a gente não faz isso muitas vezes. A gente costuma prescrever informações, né? A gente diz como é que deve brincar, a gente diz como é que deve, o que é que deve assistir. Isso é muito claro. A gente fala de uma brincadeira e diz, essa brincadeira é importante porque ela serve para o desenvolvimento motor, ela serve para o desenvolvimento intelectual. Ou seja, a gente já tirou o prazer da brincadeira, porque a gente já pedagogizou essa brincadeira. A gente já tornou esse espaço que poderia ser absolutamente aproveitado como um momento de encontro para ser uma sobrecarga. Então, acho que a gente precisa entender que é mais importante estar junto, né? Isso que você diz assim, não sei, é importante estar junto, acolhendo aquilo que são os medos, é importante estar junto para dizer que eu estou cansada, é importante estar junto para conseguir preparar e arrumar a mesa, é importante estar junto, mais do que tentar produzir potencialidades. Perfeito, Jo. E assim como ouvir as crianças, tem alguém aqui nos comentários, né? Eu não consegui pegar o nome, que falou: ouvir as crianças é um ato político, né? Acho que foi a Tinaina, né? Mas também dá esse protagonismo aos pais e às mães, né? Não necessariamente o que você pensa em fazer ou até o que você não faz, né? Isso está errado a priori, né? Mas esse protagonismo também de que eu brinco, né, dizendo que nesse 1 ano e 9 meses de maternidade, o que eu mais aprendi é que quem mais me ensina a cuidar do João é ele mesmo. Ele mesmo me dá sinais, ele mesmo me comunica o que está gostando, o que não está gostando, ele mesmo inicia as brincadeiras muitas vezes, né? Então, já que a gente falou em ouvir protagonismo, eu também queria falar disso, assim, de que muitas vezes essa lógica prescritiva, ela é extremamente negativa porque ela limita a criatividade, não é, a autonomia e esse protagonismo realmente do pai, da mãe, dos cuidadores, né? Que tendem sempre a se acharem os piores, né, Ju? Tendem sempre a se achar os piores. Eu acho que a culpa, ela é empregada junto com a maternidade, né? A maternidade vem com uma certa carga de culpabilização imbuída nela. E isso é muito importante porque é uma questão de gênero. Os homens não estão se sentindo fracassados enquanto pais, não. Ao contrário, né? Qualquer coisa que eles fazem, eles acham que eles fizeram muito. Então, há uma coisa aqui voltada para a mãe e para a maternidade. Essa culpabilização de não estar dando conta, porque o sucesso das crianças, ou a saúde das crianças é nossa responsabilidade. Isso que é esse trabalho mental, como a gente chama, que é o trabalho, na verdade, não só de fazer, mas de refletir sobre. Então, a gente tem mesmo famílias onde tem pai e mãe presentes, que tem duas figuras cuidadoras. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que pensa. O que é uma pessoa que pensa? É uma pessoa que olha se na gaveta do menino tem roupa que cabe. É alguém que pensa se é dia ou não de vacinar. É alguém que pensa e planeja como é que vai ser os próximos dias. E que ao mesmo tempo que está tomando conta da criança, brincando com ela, está catando as roupas para botar para lavar. Então é alguém que está o tempo inteiro. Isso é uma sobrecarga muito grande para as mulheres, né? Então elas precisam dar conta disso o tempo inteiro, desse trabalho mental, e que outra pessoa chega para ajudar. Então ele chega para cumprir aquele papel que já está delimitado anteriormente. E isso é muito cansativo. Quando você diz isso que as crianças nos ensinam, eu costumo também dizer para os meus alunos uma charge de Mafalda que eu adoro. Eu brinco que eu não posso falar muito de Mafalda porque eu não paro de falar de Mafalda. Então eu me limito a uma citação de Mafalda por momento de fala. Mas nessa citação eu gosto muito, que é um dia que a mãe de Mafalda tenta forçá-la a comer sopa, né? Então a mãe começa a dizer, né? Você vai comer sopa. Ela diz, por quê? Porque eu sou sua mãe. E aí Mafalda diz assim, mas eu sou sua filha e fomos diplomadas no mesmo dia. Perfeito. A gente aprende a maternidade com essa criança específica, com esse sujeito específico, que vai nos dizer, inclusive, o que precisa. Porque nós não podemos ser a mesma mãe para crianças diferentes. Nós precisamos ser mães para aquela criança. O que é que a prescrição causa, Noe? Que eu tenho observado isso com muita importância.
ela se aproveita. Ou seja, quando a psicologia do desenvolvimento diz as crianças aprendem muito mais rápido, elas aprendem muito através da brincadeira. É isso que a gente diz, é isso que os estudos mostram, né? A criança é capaz de aprender a linguagem muito mais rápido, ela aprende outras coisas no ambiente da brincadeira. O que caracteriza esse ambiente que faz com que a criança aprenda tanto? É um ambiente sem regras, é um ambiente absolutamente sem punições expressas, é um ambiente sem tensão, é um relaxamento, é um momento da disposição, é uma atenção disponível, é a vontade de estar. Quando a gente pega isso e transforma isso numa estratégia de aprendizado, a gente tira a ideia da brincadeira da criança. Então, quando a gente... E a criança, e a rotina da criança antes da pandemia vinha sendo assim, né? Ela passa por inúmeros ambientes em que todo mundo diz, não, mas aqui a gente ensina através de estratégias lúdicas. É. E a gente não consegue entender quando a gente diz, a criança precisa brincar livremente. Porque não é ócio ou não é descanso porque foi divertido. A gente pode se divertir numa reunião de trabalho, pode ser divertido estar numa reunião de trabalho, pode ser divertido estar junto trabalhando, mas a gente sai cansado, porque a gente estava trabalhando, aquilo não é ócio. Então, o fato da criança precisar de momentos que sejam leves, né, que sejam desestruturados, eles são desconsiderados no momento da prescrição. Por outro lado, uma coisa que a gente esquece de dizer na prescrição é o seguinte, só faça isso quando você quiser fazer isso, e quando a criança estiver disponível para fazer. Não pode ser uma obrigação. E aí eu dou outro exemplo também de Miguel. Um dia, nós inventamos aqui uma noite de jogos. A gente marcou um dia da semana, ia ser a noite de jogos, e a gente começou jogando memória. E aí Miguel era muito pequeno ainda, e ele começou a levantar todas as cartas, né? Todas as cartas ele virava, e eu... Tipo assim, eu queria jogar memória, né? Eu tava ali pra jogar memória, porque era legal o jogo de tabuleiro e tal. E eu falei assim, ai, Miguel, joga direito, vamos ver assim como é que joga. Aí Luiz olha pra mim e fala assim, mas mãe, o objetivo da noite de jogos não é a gente se divertir? Miguel tá se divertindo. E eu digo, é isso, né? Ou seja, é isso que falta na prescrição. Falta na prescrição a capacidade de dizer aos pais que é pra fazer aquilo que é possível. Aquilo que não vai onerar na relação. É muito melhor que você deite com seu filho numa rede ou deite no sofá e fique com ele, do que se forçar a fazer um jogo porque o psicólogo disse que era importante aquele jogo estruturado, se você está absolutamente cansado. Então, acho que a presença, nesse sentido, ela é mais importante do que a atividade. É a atenção compartilhada, é poder ouvir o outro, é muito mais importante do que qualquer prescrição que a gente possa fazer, né? Então, eu acho que a psicologia tem esse erro. Eu acho que a psicologia e a pedagogia, porque a gente pedagogizou muitas das ações das crianças. Então, acho que a gente tem que assumir esse meia-culpa. Não sei se você tem acompanhado, e aí em Fortaleza como é que tem sido, mas inclusive as férias das crianças têm sido institucionalizadas. Total. Com a lógica de aproveitar todo o momento do tempo livre que a criança tem, com o objetivo de potencializar a sua capacidade, né, intelectual. Então, a gente tem exaurido as nossas crianças efetivamente. E as crianças, por outro lado, de classes sociais mais baixas, porque isso é uma importante diferença entre classes sociais. A gente ocupa igualmente, às vezes, as crianças de pobres e ricas, mas a gente ocupa com justificativas diferentes. Se para as crianças ricas a gente é para desenvolver o potencial, para as crianças mais pobres é para controlar, né? Porque, afinal, cabeça vazia é oficina do diabo. Exatamente, então, para evitar coisas piores. É de domesticação dos corpos. Mas a gente tem ações muito parecidas. E eu acho que isso é importante a gente ficar atento. Eu acho que a gente chegou num ponto-chave, né? E com certeza a gente vai deixar a live gravada e com certeza muitos pais, mães, cuidadores ganhariam muito com o que você está falando, Ju. Mas eu queria, né, valorizar esse papel, essa parte final da tua fala, quando você fala da importância da presença, né? Então, a presença é mais importante que a prescrição, né? O afeto é mais importante, né? Eu usei essa frase, presença é mais importante que prescrição, do Lucas, né? Que está nos ouvindo. A gente precisa falar mais disso, a gente precisa prescrever mais isso, né? O afeto, o carinho, o cuidado. E aqui, né, eu faço menção, ontem eu estava escutando a entrevista que a professora Silvia Lordelo, nossa colega, né,
deu num dos vídeos aí do programa Fortalecendo Famílias, e acho que, não sei se a Silvia ainda está, se tiver, dá um oizinho, Silvia. Uma das coisas que a Silvia estava dizendo, a live já está no canal do YouTube, tá certo? De conjugalidade. Uma das perguntas era, Silvia, o que é que as pessoas vão levar, o que é que os casais podem levar desse tempo, né? E ela disse uma coisa que para mim ficou muito marcada, né? Quem esteve ao seu lado nesse tempo. Tá aqui a Silvia dando um oi para a gente, né? Então, ser presença é isso, é olhar para o lado realmente e se dar conta de que esse seu filho pequenininho ou seu filho adolescente está com você nesse momento. Muitas vezes você não tem condições de fazer a atividade mais estruturada, mas no brincar livre, na acolhida e no afeto, vocês têm o que mais vocês precisam, né? Aí eu queria fazer só uma ressalva, o tempo inteiro eu faço isso um pouco, mas é porque a ideia de que a gente tem que falar. Opa! Por exemplo, esses dias eu tive que responder a uma entrevista que dizia o seguinte: como é a preocupação de várias famílias com as pessoas que estavam separadas, por exemplo, avós e avós, tios, muito preocupados como é que estariam na vida das crianças, principalmente as menores, por causa da questão da presença, ou seja, a presença é muito importante, de fato, quanto menor a criança, é importante essa presença. No entanto, o próprio Bronfenbrenner vai nos dizer que a gente se relaciona não só com a pessoa, mas com símbolos. A gente sabe o que é fazer alguém presente. Claro. E eu tenho falado muito isso porque a gente sabe de pessoas que têm que trabalhar, a gente sabe todos os profissionais que estão na linha de frente e que têm que deixar seus filhos, por segurança, inclusive, afastado deles. Então, acho que isso é importante da gente acalentar para aqueles que precisam estar afastados, né? A gente pode estar presente mesmo distante. Isso. Então, como é que a gente se faz presente mesmo distante? É quando a gente liga e pergunta, é quando alguém fala de nós, é quando alguém nos conta, é quando alguém, todos os dias de manhã, mesmo lá do trabalho, liga e fala assim, o que foi que você comeu hoje? Ou é alguém que manda uma notícia depois. A pessoa se faz... A presença não é física apenas. E eu tenho ressaltado muito isso, porque eu acho que esse é um momento de distanciamento social. E as pessoas, às vezes, têm muito medo, né, do que vão perder da vida das crianças. É verdade. As crianças menores, a gente pode ter, e eu falava disso um tempo, que quando a gente encontra uma criança de 3 meses, vai encontrar ela com 6, é um outro bebê, né? É muito diferente. Encontra de 9, vai encontrar de 1 ano. Ela pode estranhar você, porque entrou na outra fase de desenvolvimento, começa a estranhar mesmo, mas se faz presente, né? Acompanha, liga, olha, brincar, aproveita outras possibilidades de estratégia, mas eu acho que a gente pode levar isso, a presença. Isso, eu tenho sido um pouco eu tenho sido um pouco crítica, na verdade, porque as pessoas começaram essa ideia, inclusive, que eu acho que é muito presente na cultura brasileira, né? De que vamos levar o vírus, a pandemia, o coronavírus, a Covid, nos levaria para um outro mundo. Ou seja, sairíamos daqui muito mais fraternos, muito mais solidários, e eu acho que isso não é verdadeiro. Ou seja, cabe a nós transformar essa possibilidade de aprendizado. Mas, efetivamente, a gente tem mostrado muita desigualdade naquilo que é nosso mundo. Isso. Então, assim, a gente está vendo famílias que estão em filas para conseguir um auxílio de R$600, filas intermináveis. De pessoas que acreditam, inclusive, que se tiver o prolongamento, hoje eu ouvi isso no jornal, as 2 parcelas seguintes seriam reduzidas a R$300. Então, se a desigualdade social ela não é enfrentada, ela não é encarada, a pandemia não consegue nos tornar melhores. A gente precisa investir nessa mudança. E eu tenho dito isso sempre, as condições de desigualdade, infelizmente, elas são uma proposta, elas não são por acaso, né? Nós temos um plano, um projeto que faz com que os mais pobres fiquem cada vez mais pobres e fiquem excluídos e fiquem ausentes de acesso de políticas. E é muito importante que a gente considere isso. Então, eu acho que a gente tem que se fazer presente. A gente pode levar isso dessa pandemia, mas a gente precisa também produzir condições estruturais para que as pessoas estejam presentes. Então, se a gente sabe, se a gente acredita que a presença é importante, por que a gente não garante licença de maternidade de 6 meses para todo mundo, independente do vínculo de trabalho? Por que as mulheres que têm filhos continuam sendo as mulheres que mais perdem o emprego porque engravidam? Então, a gente defende, Manuel Sarmento, ele diz que isso são os paradoxos da infância. A gente sabe o que é necessário, mas a gente não provê as condições estruturais necessárias para garantir isso. Então, mais um exemplo é a presença, né? Então, se as crianças estão fora da escola, eu não posso
querer que a minha profissional esteja na minha casa. A minha Uhum. diarista não pode vir trabalhar, porque a gente Uhum. entende que a presença é importante. E a Claro. presença é importante não só para o meu filho, mas é importante para Uhum. todas as crianças. Então, acho que Isso. isso precisa ser problematizado o tempo inteiro, né? Que a gente consiga Sim. fornecer condições próximas para as pessoas, para Uhum. que elas possam ter Uhum. a mesma possibilidade de estar presentes. Perfeito, perfeito. Definitivamente a presença não é só física e nem é quantitativa, né? Então, Exatamente. perfeito, perfeito. A Iri estava gritando aqui, sim, a Ju é mestra nisso, em ser presença. Botou um monte de declaração de amor para você. A Iri aí, Amor. querida, que está presente. Ju, o tempo passou, a gente nem viu. Eu aprendi que o Sei. Instagram vai sumir com a gente se der Tá uma bem. hora, tá certo? Tá Então certo. esse negócio vai explodir e eu não posso deixar que você comente, não é? Essa questão importantíssima e fundamental que é o racismo estrutural, né? Então, a gente está estudando o desenvolvimento no contexto, está dizendo que essa pandemia tem impactos diferentes e certamente uma das questões mais importantes para a gente pensar é o racismo estrutural. Então, por favor, comente, você tem muito a nos dizer. E a Sara está A me gente, aliviando, dizendo que a gente tem 10 minutos. eu prometo ser assim, uns 5 minutos. Eu acho que a questão do racismo estrutural no Brasil, ela é uma questão tão sintomática, é uma questão tão estrutural ou estruturante que faz com que a gente desconsidere. Nós temos um mito da democracia racial que é muito nocivo para a população brasileira, na medida em que pede que a gente reconheça que nós somos racializados. Então a Uhum, gente tenta negar o tempo inteiro que as pessoas têm raça. E a psicologia tem um papel nisso. Os nossos uhum, estudos, e a gente tem que fazer um meia-culpa, a gente descreve a população em termos de idade, em termos de gênero, mas a gente não diz da raça. uhum, A gente entende que só fala de raça quando é um estudo que faz um recorte étnico-racial. A ideia uhum, do recorte étnico-racial é negar que todos nós somos racializados. A questão da raça no Brasil, ela é uma questão de cor e que deveria ser para todos. Ou seja, os brancos e pretos deveriam pensar sobre raça porque somos levados por essa estrutura. A estrutura social do Brasil faz com que a gente tenha uma igualdade de raça e classe social e isso é histórico. Isso não é um desmérito, isso não é falta de capacidade. A gente não encontrar, quando eu fiz universidade, por exemplo, na minha sala de psicologia, ter menos alunos negros do que brancos, não era falta de mérito desses outras pessoas brancas, pretas, né, negras, para estarem na universidade, mas era de fato uma ausência de oportunidades, ausência de políticas públicas, ausência de cotas, ausência de oportunidades de estudo. Então, acho que no uhum, Brasil isso é muito marcado. Eu tenho dito que a gente tem um grupo de crianças que são as crianças matáveis no Estado brasileiro. uhum. E as crianças matáveis são essas que a gente vê que morre, a gente sabe que morre, mas a gente não luta para que elas não morram. Né? A gente teve o caso de João Pedro, no meio da Uhum. pandemia, uma criança que numa ação desastrosa do Estado, entra uma polícia em casa e mata uma criança, uma adolescente de 14 anos. A gente tem absolutamente revoltante o caso de Miguel, emblemático, absolutamente assustador, de uma criança, e aí eu acho que é realmente marcado por todas as características que nós temos ainda de históricas, de senzala, né? Nós temos escravos no Brasil, as empregadas domésticas por tantos anos tratadas como escrava, esse que faz Uhum. de conta, no Nordeste é muito claro isso, né? Uhum. Essa fazer como se fosse filha, e Uhum. esse fazer como se fosse da família, esse como se fosse, ele impede completamente que seja verdadeiro. Então, quando Miguel, por exemplo, morre, né? Quando Miguel é morto por um ato criminoso de alguém que entende que uma criança de 5 anos pode ser colocada sozinha no elevador e pode apertar o 9º andar para uma Uhum. criança que só quer ver a mãe, isso é tão absurdo, mas a gente continua dizendo que o Brasil não é racista. A gente continua dizendo que no Brasil se trata de uma questão de classe. Eu li, por exemplo, no caso de Miguel, uma pessoa que disse, mas vamos lá, né? Uma pessoa não vai levar o filho para o trabalho, ainda acha que a patroa deixou levar o filho. Então, vejam que a gente é muito condescendente com os erros dos brancos. Uhum. A gente é muito solidário, empático. E a gente precisa entender que isso é fruto de um racismo, que a gente considera que o negro é subalterno.
É porque a gente não lê negros, é porque a gente não vê negros. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer com que esse seja um tema discutido. A gente precisa dizer que as mulheres negras sofrem mais, por exemplo. A gente pode entender que nos últimos dados de violência, as mulheres brancas tiveram uma redução do índice do feminicídio e as mulheres negras teve um aumento do feminicídio. A gente precisa dizer sobre isso. E eu acho que é omisso, é criminoso da psicologia se omitir a esse debate. Então, hoje, a psicologia precisamos ter uma psicologia antirracista, e isso significa explicitar essa questão. Para as crianças, isso é muito evidente, e eu acho que isso é muito cruel o que a gente faz com elas. Nós não preparamos as nossas crianças para enfrentar o racismo. Nós não dizemos para elas que elas serão maltratadas por serem negras. A gente não diz para as crianças brancas que elas serão privilegiadas porque são brancas. E isso faz com que elas não se preparem para isso. Elas não conseguem compreender. E isso, para mim, é muito grave. E isso ficou muito evidente nessa pandemia, né? A gente está lutando. São tantas pandemias que a gente está vivendo junto. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um pandemônio, a gente está vivendo, na verdade, uma série de atrocidades que nos deixam absolutamente mobilizados. Tem alguns momentos que a gente não consegue nem pensar sobre a quantidade de mortes, por exemplo, no Covid nesse momento. Nós temos uma pessoa morrendo por minuto no Brasil. E a gente está precisando discutir coisas públicas, políticas públicas de todas as ordens. A gente está precisando defender a universidade. Então, eu acho que a questão central do racismo no Brasil, ele precisa ser enfrentado com ações antirracistas, com exemplos que são muito mínimos. E isso precisa ser feito por brancos e por negros. Porque no Brasil, e eu acho que isso é bem importante, a gente acredita, e essa é uma fala absolutamente branca, né? Que raça é uma questão de escolha. Quem é negro nunca escolheu discutir raça. Está dado para ele que ele é racializado. Uma criança negra vai saber e vai ter que discutir isso. Ela vai ter que pensar sobre os cabelos, por exemplo, o tempo inteiro, né? Esse cabelo, ele é bonito ou não é bonito? Ele vai ter que pensar sobre a beleza da sua cor da pele. E quando a gente não fala disso, quando a gente não ajuda, por exemplo, as crianças brancas a entenderem que são privilegiadas e que têm privilégios, eu, por exemplo, no dia que li a notícia de Miguel, fiquei absolutamente mobilizada, porque eu tenho um Miguel de 10 anos, mas que absolutamente nunca vai viver isso, porque Miguel é um menino de olhos claros. Se tivesse sozinho no elevador, era provável que o prédio inteiro parasse. Era capaz que eu fosse ser acusada de negligência com o meu certeza. Miguel. Então, a gente está falando de uma questão de que a cor da pele pode salvar ou pode matar. Nós temos um genocídio da população negra brasileira, jovem. Alguns, inclusive, falam que hoje a gente mata, na adolescência, aqueles negros que a gente conseguiu salvar da mortalidade infantil. Então, acho que a gente precisa entender que isso é grave, isso é sério, isso nos tira a possibilidade de outras prescrições. Eu não consigo nem poder falar para famílias negras, nesse momento, que estão em luto, sobre a brincadeira de qualidade com os filhos. Claro. Porque, absolutamente, eles estão sendo mortos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que a gente precisa parar e a gente precisa enfrentar esse problema. A gente só enfrenta se a gente nomear. Precisamos falar sobre racismo, precisamos falar sobre raça, precisamos falar sobre privilégio, precisamos identificar. As crianças são absolutamente habilidosas para compreender isso, porque elas leem a realidade social. Quando elas entram numa escola e que elas só veem as funcionárias da escola negras, a diretora, a professora e todas as pessoas de poder na escola que são brancas, elas associam que poder está nas pessoas brancas e cargos subalternos está com as pessoas negras. Isso não precisa ser dito. Então, eu me preocupo muito com esse discurso muito romântico que a gente faz, né? As crianças não são racistas, alguém ensinou. Como se alguém tivesse ensinado, fosse alguém abstrato. Alguém ensinou, fomos nós. Nós ensinamos em cada outdoor que a gente mostra, nós ensinamos em cada novela que não tem pessoas pretas que aparecem. Tá acabando o tempo. 1 minuto e 40. Vamos. Segundo o Lucas, o que ele me ensinou uma vez era assim: meu Deus, abre outra, continua conversando. Pois Mas a gente pode abrir, a a ideia é assim, conversa outra de novo e segue conversando. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa, não dá para falar de infância sem falar de raça, né? Não é possível, não é possível falar de família e não falar de raça. As famílias monoparentais, em geral, são famílias negras, então a gente precisa discutir isso.
Isso. Eu estou tentando já para Perfeito. você. Perfeito. E eu não estou entendendo. Bom, a gente tem a escolha de começar outra, né? Mas a gente pode articular um outro momento também. Eu acho que Podemos vale marcar a outro momento. pena deixar as palavras da Juliana ressoando. E, Ju, eu agradeço de coração e, sobretudo, o exemplo. O que você fala não é da boca para fora, o que você fala é realmente o que você vive, toda essa potência a gente sente. E os comentários das pessoas aqui ilustram isso. Então, eu agradeço e eu espero que a simplicidade dessa live, dessa iniciativa, seja a forma de dizer que todas as vidas importam e que nós sim Verdade. nos importamos em entender esse Mas nesse desenvolvimento no momento a gente precisa contexto. dizer que as Sim, vidas das vidas crianças negras negras, importam. sim, eu ia E terminar eu assim. desculpa, é porque eu não consigo, vai acabar o Ai, tempo. Se a gente falar que todas as vidas importam, sim, a gente sim. precisa dizer que todas Com importam, mas nesse momento a certeza. gente grita. Nesse momento a gente grita que as vidas negras importam, né?